Boa noite, não, boa tarde ainda a todos e todas. Com enorme satisfação que a Escola da Magistratura recebe hoje os professores Alexandre Moraes da Rosa e Salah Hassan Khaled Júnior para esse evento que também marca o lançamento da obra dos dois, chamada Indúbio pro réu, obra que eu tive o prazer de prefaciar. Os dois professores dispensam a apresentação e hoje aqui eu acho que a proposta vai ser profanar um pouco o sistema penal, esse sistema que tanto mal produz, embora, de modo geral, quem produz esse mal esteja sempre repleto de boas intenções. E como eu disse no prefácio da obra, de boas intenções o inferno está cheio. Então, sem mais delongas, e desde já pedindo desculpas porque eu vou ter que me ausentar por problemas particulares, eu passo a palavra ao professor Salah, que vai nos brindar com a sua fala e com certeza vai ser muito produtiva e provocativa, fazendo todos aqui refletirem um pouco sobre esse sistema através do qual os seres humanos colocam outros seres humanos dentro de jaulas. Professor, é uma honra emerge estar te recebendo. Espero que possa vir aqui várias e várias vezes. Assim espero. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao convite do Rubens, dizer que para mim é um motivo de grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Me sinto particularmente satisfeito de estar também ao lado do meu amigo Alexandre, que tanto tem me ajudado, me acolhido e me ajudado. E para mim é uma grande satisfação escrever junto com o Alexandre, aprender com o Alexandre e também estar aqui ao lado de dois grandes juízes. Hoje, por acaso, por uma coincidência do destino, eu escrevi um artigo que saiu na Conjur, talvez alguns de vocês tenham lido esse artigo. O judiciário sou eu, o rei Sol e seus escraviários. E, sem entrar aqui no mérito do texto ou não, ou no quanto ele é pertinente ou não para a minha fala, eu gostaria de dizer que eu mencionei de forma breve que todos nós sabemos que, embora a patologia prospere, todos nós também sabemos que existem grandes juízes e eu tenho honra de estar aqui ao lado de dois deles. Eu poderia citar muitos outros, e eu, talvez como apenas um professor, eu não trabalho, só dou aula, me sinto aqui ao lado de dois grandes gigantes, dois grandes amigos. Espero que a minha fala contribua de algum modo para a formação de vocês, para a atuação profissional, sempre desde o meu horizonte de fala, desde a minha leitura, sem qualquer pretensão de dizer a verdade sobre as coisas, mas tão somente o meu ponto de vista e a minha leitura sobre o sistema penal e sobre a necessidade de profaná-lo, digamos assim, como disse o Rubens. Sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, dou aula na Faculdade de Direito e no mestrado em Direito e Justiça Social, sou mestre em História pela URGS, mestre em Ciências Criminais e doutor em Ciências Criminais pela PUC-RS. Essa é a minha formação que, de algum modo, delimita o meu horizonte compreensivo e a minha leitura acerca do sistema penal. E poderia começar aqui de várias formas, desde uma maneira mais formal, mais metodológica, até uma maneira talvez um tanto quanto mais informal, que tem sido o tom com que a gente tem discutido esses temas na nossa coluna semanal no Justificando, que eu tenho o prazer de dividir com o Alexandre. E começaria, portanto, dizendo que sou um herege. Sou um herege. E quando digo que sou um herege, não digo isso aqui com uma intenção de confissão ou com uma intenção de eventual arrependimento acerca dos meus pecados. Não, digo que sou um herege, e temos dito rotineiramente em palestras que somos hereges, justamente porque não compartilhamos de uma certa compreensão assentada, talvez até mesmo hegemônica, talvez até mesmo dominante, acerca do funcionamento do sistema penal e acerca de um conjunto de categorias que, desde a nossa leitura e o nosso horizonte compreensivo, capacitam o sistema penal para a destruição. Capacita o sistema penal para aquilo que chamamos, inclusive, em um texto publicado no Indúbio pro réu, de holocausto nosso de cada dia.
Ou seja, vivemos a barbárie. Estamos em plena barbárie. Nosso sistema penal é a expressão da continuidade de uma barbárie que, de algum modo, nos foi legada pela história. Fomos constituídos com base nessa lógica bárbara de extermínio, de destruição do outro, de perseguição sistemática daquele que é diferente. E o nosso sistema penal, de algum modo, representa a continuidade dessa triste história de perseguição e de devastação. Sabemos que ele funciona com um nível de seletividade assombroso, gigantesco, embora muitos ainda acreditem no mito do direito penal igualitário, embora muitos ainda acreditem que o direito penal é tão somente uma promessa civilizatória, que desde esse horizonte compreensível e desde uma lógica de proteção de bens jurídicos, de algum modo o direito penal contribuiria para o avanço da civilização. Mas digo que, como herege, como sujeito que não compartilha desse conjunto de crenças, penso que o sistema penal e um conjunto de categorias que ainda são hegemônicas no discurso dos penalistas capacitam o direito penal, através do processo penal, através do funcionamento dessa máquina que é o sistema penal, para a barbárie. Como já disse o Zaffaroni, de forma muito acertada, nada destruiu tantos bens jurídicos nos últimos 3 séculos da nossa história como o direito penal, como o poder punitivo agenciado pelo direito penal. E, no entanto, nós continuamos dando crédito a essa construção, o direito penal, continuamos pensando que o direito penal tem uma capacidade que até então não foi provada para produzir o bem. Inclusive, delegamos ao direito penal tarefas como a proteção de gerações futuras. E aí se dirá que o direito penal não pode dar as costas para os novos desafios da sociedade de risco. E assim vamos nós cada vez mais ampliando esse leque de proteção jurídico-penal, desde uma crença infundada, que é a crença na capacidade do direito penal para proteger bens jurídicos, através da ameaça e da imposição concreta de penas, e desse modo, crentes nesse seu potencial para o bem, acabamos reduzindo a construção discursiva de uma última ratio ou de uma intervenção mínima a mero artifício, a mero ornamento, em um sistema que continuamente se expande cada vez mais. Permanecemos dando crédito, portanto, ao direito penal. E aí eu penso que, quando falo que sou um herege e que não compartilho desse conjunto de crenças sedimentadas, que ainda são hegemônicas no discurso dos nossos penalistas, de praticamente todos eles, o que nós encontramos nos manuais, nos cursos e nos tratados de direito penal é uma narrativa de glorificação do direito penal. Os penalistas sofrem de uma espécie de complexo de Narciso, passaram os últimos séculos cultuando cada vez mais essa construção argumentativa que é a teoria do delito, fizeram dela um saber de grande sofisticação, ao mesmo tempo que deram as costas para o processo penal, que foi colonizado pelo processo civil, e também se tornaram obcecados pelas teorias da pena, as teorias que não fazem outra coisa que legitimar o poder punitivo. E aí teríamos que dizer também que toda teoria que responde positivamente à pergunta por que punir, toda teoria que atribui uma dada finalidade à pena, seja uma finalidade de intimidação ou de ressocialização, ou tantas outras infinitas variáveis, todas essas teorias fazem algo que não interessa para alguém que é herege como eu, ou seja, trabalham de forma contrária a uma lógica de contenção do poder punitivo. O fato é que nós temos que, de algum modo, repensar todo esse discurso, porque, em grande medida, ele é contraproducente. E existe uma antinomia que é genética ao direito penal. Se nós pensarmos o direito penal desde a sua matriz clássica de Beccaria, no Beccaria nós já encontramos essa antinomia, que consiste no quê? No reconhecimento de um direito de punir e
na proposição de alguns mecanismos supostamente aptos a conter esse direito de punir, fazendo com que a sua manifestação não fosse totalmente irracional ou arbitrária. E esse é um problema genético do nosso discurso, ou seja, nós louvamos, nós sacralizamos essa coisa, o poder punitivo, nós acreditamos na sua capacidade para promover o bem e, ao mesmo tempo, propomos um conjunto de categorias ou de mecanismos que, de algum modo, seriam capazes de conter esse poder punitivo. Mas isso é contraproducente. É o que o Zaffaroni percebeu. Por isso eu digo que nós temos que ler e conhecer a obra do Zaffaroni, um autor pouco lido no Brasil, em grande medida pelo fato de ser um argentino, que é uma expressão do nosso bairrismo. Por que ler o Zaffaroni se temos penalistas tão bons? Temos que ler o Zaffaroni porque o Zaffaroni é o maior penalista vivo. Quem dirá, talvez, o maior penalista que já viveu. Temos que ler o Zaffaroni por quê? Porque ele pensa o direito penal desde a nossa realidade latino-americana, desde uma lógica que não é a lógica dos jardins floridos e civilizados, mas a lógica desses jardins aqui, que são jardins devastados. Porque o Zaffaroni pensa que a importação irrefletida dessas categorias hegemônicas do direito penal, que pertencem a um outro contexto que não é o nosso contexto, quando trazidas para cá e adotadas para cá de forma irrestrita, capacitam o sistema penal para isso que nós vivenciamos, que é a pura expressão de uma barbárie continuada. Logo, precisamos pensar o funcionamento do sistema penal e o conjunto de categorias que muitas vezes reproduzimos como se sagradas fossem, de forma condizente com a nossa realidade. Realidade latino-americana, realidade marginal, que não é a mesma realidade que deu vazão àquele conjunto de categorias lá. Não que lá, no seu contexto original, essas categorias também não capacitem o sistema penal para a barbárie. Mas é óbvio que o nosso sistema penal, quando confrontado com o sistema penal de um país europeu, apresenta um índice de selvageria infinitamente maior. Daí porque precisamos repensar as coisas. Precisamos repensar desde um horizonte que comunique o direito penal com a criminologia e que pense que esse conjunto de proibições que nós estabelecemos e que, de algum modo, são a conquista que o direito penal representa, desde a lógica da legalidade, desde a lógica de estabelecimento prévio dos mandamentos e proibições, temos que pensar que esse conjunto de proibições e de mandamentos é tão grande, é tão extenso, é tão abrangente, que se de fato fosse cumprido em toda a sua extensão, nenhum de nós estaria do lado de fora. Nenhum de nós. E não estaríamos aqui nesse auditório, nesse mundinho privilegiado, com ar-condicionado, conversando sobre os problemas do sistema penal. Porque nós estaríamos integrados a ele de uma forma distinta que a forma com que nós estamos integrados agora, como acadêmicos, como advogados ou como professores. Nós simplesmente estaríamos atrás das grades. Porque todos nós somos criminosos. Sem exceção, todos nós. E aqui não nos interessa um conceito moral ou religioso do que é a proibição, e sim a sua definição legal. Se crime no nosso contexto contemporâneo é dado pela sua definição legal, todos somos criminosos, porque todos baixamos MP3 e filmes e temos Windows pirata instalados no computador, e não lhe respeitamos jamais os limites de velocidade, e fazemos artimanhas quando elaboramos o imposto de renda, sim. E quem nunca fez ou nunca fará está pregando moral de cueca. Então, sim, somos todos criminosos. Mas, embora sejamos todos criminosos, é óbvio que esse programa criminalizante não acontece instantaneamente. Não é como se, quando o sujeito ultrapassasse o limite de velocidade, ou violasse um direito autoral, ou fizesse qualquer outra coisa, um código penal despencasse dos céus e o nocauteasse. E instantaneamente se disparasse um alarme, semelhante àqueles alarmes quando dizem que está na hora de tu ir lá buscar a tua comida, para que a polícia viesse e recolhesse o sujeito. Não, não funciona assim. Não é instantâneo. E porque não tem como ser instantâneo, isso significa que esse programa criminalizante só pode ser realizado de forma seletiva. E de forma seletiva, particularmente,
no que se refere a uma clientela, que é aquela clientela especialmente perseguida pelo sistema penal. Justamente a clientela que conforma a maioria da população dessa barbárie, que é o nosso sistema penitenciário. O que eu estou falando aqui, e que não é segredo para ninguém, é muito simples. O sistema penal persegue preferencialmente negros pobres. Não porque negros pobres cometam mais crimes. Não é por isso que mais negros pobres são presos do que brancos. Se é que a gente pode falar nesse ideal de brancura, ou de branqueza, ou de seja lá o que for, em um país com índice de miscigenação como o nosso. Mas, enfim, é porque o sistema penal preferencialmente os persegue. Enquanto que as outras pessoas que cometem os crimes mais sofisticados permanecem escondidas lá na cifra negra. A luz do sistema penal jamais as alcança. Então esse é o nosso sistema penal. É uma máquina de perseguição que opera com alto nível de seletividade e que atinge principalmente aqueles que o Zaffaroni chamou de autores das obras toscas da criminalidade. Esse é o nosso sistema penal. E aí eu pergunto se nós podemos louvá-lo como se sagrado fosse, e se nós podemos continuar pensando desde esses lugares comuns da proteção de bens jurídicos, ou da prevenção geral, da ideia de que a ameaça abstrata de pena intimida e impede o cometimento de crimes, ou de que a sua variante concreta, fazendo alguém de exemplo, também impede o cometimento de crimes, quando a criminalidade é uma realidade diária que todos nós experimentamos e participamos ativamente. E aí eu penso, desculpem o parêntese político, não é por acaso que eu escrevi e saí do meu lugar de silêncio no segundo turno dessas eleições. Eu penso, o que poderia ter acontecido se um candidato que tinha na sua plataforma de maneira aberta como pauta a redução da maioridade penal fosse eleito? Não só um candidato que tinha como pauta a redução da maioridade penal, mas que também tinha como parte do seu programa presídios privados. Presídios privados que, como todos sabem, geram uma demanda por presos. Estaríamos diante da criminalização massiva de negros e pobres, que seriam explorados em instituições que, obviamente, não necessitariam obedecer à legislação trabalhista de qualquer espécie. Claro que esse fantasma ainda nos ronda de algum modo, e as coisas não são tão simples. Mas, pelo menos, não elegemos um candidato que tinha isso como pauta e como programa de governo, a redução da maioridade penal. A esse índice de barbárie não chegamos ainda. Embora o nível de datenização dos corpos no Brasil seja assombroso. É assombroso. Pergunto a vocês, se nós fizéssemos um plebiscito, como fez o Uruguai, acerca da redução da maioridade penal, que, se não me engano, salvo melhor juízo, foi derrubado lá com 90%, que resultado esse plebiscito teria no Brasil? 90% de aprovação. Porque nós somos um país de técnicos de futebol e de penalistas. Todos pensam que tem uma solução para o problema da criminalidade. Todos têm a sua própria estratégia político-criminal. E uma estratégia político-criminal que aprendem vendo televisão, vendo aquilo que o Zaffaroni chama de criminologia midiática. Mas aí eu pergunto também, o que a criminologia midiática defende, o que ela sustenta? A ideia de que a pena é capaz de intimidar e de que mais pena é mais intimidação. Não existe uma conexão entre esse discurso e o discurso da prevenção geral e o discurso da proteção de bens jurídicos? O discurso que é reproduzido pelos penalistas? Não há uma conexão aí entre essas duas coisas? Não é verdade que grande parte dos nossos penalistas fazem um discurso que é uma forma mais sofisticada do próprio discurso que a criminologia midiática reproduz? E aí eu pergunto, é com esse discurso que nós vamos resistir ao avanço dessa barbárie? Com o discurso que diz que a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos? E que a ameaça abstrata da pena é capaz de intimidar? Não estamos nós, a nossa própria forma, compactuando com essa barbárie de alguma maneira? Fazendo a reprodução ideológica dessa estrutura de pensamento?
da qual a mídia faz parte, mas da qual nós também fazemos parte. Como diz o Zaffaroni, o poder punitivo não é só institucional. Todos nós estamos dentro dele, de algum modo. Aquele cara que responderia sim à pesquisa de redução da maioridade penal, ele também está dentro dessa coisa que é o poder punitivo. Por isso eu digo, nós temos que repensar o direito penal desde outras diretrizes e desde uma leitura que, a meu ver, deve estar conectada ao Zaffaroni. E é assim que eu penso o direito penal hoje. Bom, mas isso é só metade do que eu tinha a dizer. Tu está te acordando, viu? Está funcionando. E eu nem comecei a falar mal de ti ainda. Né? Nem comecei a falar mal de ti. Só te elogiei, já te acordou, já foi o suficiente. Está funcionando. Vocês vão ver, ele vai detonar depois. Estava meio cabisbaixo, não estava se sentindo bem, olha só, já está bem ligado agora. Vai ser bom o negócio. Bom, mas então, penso que, e isso me parece que é uma exigência irrenunciável, nós temos que pensar o processo penal conectado com o direito penal. Por isso que eu falei tanto sobre direito penal, embora até hoje tenha escrito mais sobre processo penal, uma tese de processo penal, busca da verdade no processo penal, para além da ambição inquisitorial, publicada pela Atlas, está aí disponível para quem for corajoso o suficiente para enfrentar 624 páginas de heresias. Mas penso que sim, temos que pensar o processo penal conectado com o direito penal. E é por não se pensar assim que se tornou hegemônica essa estrutura de pensamento que eu já chamei em outra oportunidade de teoria da gambiarra processual. Sim, teoria da gambiarra, sim. TGP, Teoria Geral do Processo Civil, como já disse Jacinto Coutinho. Teoria geral do processo, abarcando realidades tão distintas quanto a realidade do processo civil e do processo penal, é uma aberração, é uma gambiarra, é um canivete suíço argumentativo. Claro que existe até uma intenção comercial por trás disso, porque eu vou lá e apresento um livro, olha só, gente, eu tenho um livro de TGP, vocês podem usar esse livro em todas as situações possíveis e imagináveis. Ele vale para o trabalhista, vale para o civil, vale para o penal, vale para tudo. Comprem esse livro e vocês estão feitos. Não precisam comprar nenhum outro, a não ser, é claro, as atualizações do meu próprio livro no futuro. E elas bastarão para todo sempre. Não podemos mais pensar dessa forma. E é impressionante que ainda se discuta isso, porque o Jacinto já matou essa cobra há muito tempo. E, no entanto, a barbárie ainda prospera de forma irrefletida. Crime não é negócio jurídico, homem não é coisa. Não é o bem da vida que está em jogo, mas é a vida de alguém. São realidades distintas, de outra ordem. Quando vocês compram um cafezinho no bar, vocês contratam. O direito civil acontece todos os dias, instantaneamente, quase que por mágica. O direito penal, não. Como diz o Auril, processo é o caminho necessário para a pena. Temos que pensar o processo penal de forma condizente com a sua realidade, que é diferente da realidade do processo civil, pensando o processo penal desde a lógica que determina o seu funcionamento e conectando o processo penal ao direito penal. Bom, até mais tarde, se tudo der certo. E aí digo para vocês o seguinte, essa estrutura de pensamento é tão perversa, tão malévola, que ao mesmo tempo que sonega ao processo penal a sua especificidade constitutiva, de outro lado diz que, e aí é que está o mas, o porém da jogada, diz que a especificidade do processo penal é dada pelo princípio da verdade real. Isso é o que diferencia, acima de tudo, o processo penal do processo civil. E aí se dirá que isso é uma garantia do acusado. Vejam bem, o processo penal não se contenta com aquela verdade formal do processo civil. Não, para o processo penal é necessária a verdade real. Só ela basta. Nenhuma outra satisfaria para o processo penal que essa verdade
erguida a lugar canônico e a elemento central do processo, a verdade real. Bom, e aí, dizendo isso, encaminho a discussão que conecta com o indúbio pro réu, né, e conecta também com a minha tese, de algum modo, que é a questão da verdade no processo penal. A forma com que o operador verdade é utilizado no processo penal, enquanto discurso e enquanto elemento que autoriza determinadas práticas, a forma com que é utilizada essa categoria acaba fazendo com que, em pleno contexto de um Estado democrático de direito, ou pelo menos no contexto de um projeto de um Estado democrático de direito. Como é que foi o senhor, Thiago Minagé? Tudo bem? Isso são horas? Trânsito do Rio de Janeiro, né? Ah, trânsito do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Vamos trocar as plaquinhas aqui, por favor. Desculpa atrapalhar, gente. Capaz. Professor Thiago Minagé. Então, como eu dizia, Rubens Casares está conosco. Em espírito. É verdade. Eles combinaram isso. Um sai, o outro chega na hora. Assim. Passa o bastão, é 100 metros O Falcon com chega barreiras. atrasado, é fogo. O Falcon tava... O Falcon. O Falcon chegou para o resgate. Se eu falar muita bobagem, ele vai cortar o microfone. Um botão aqui embaixo. Pois é, né? Falcon era um personagem que tinha na década de 70, 80, em que... Põe no Google ali, vê as imagens. Vê agora, vê Google. Mexe no imagens, Google Falcon. Falcon imagens, vê se não é a cara do... É a cara do É o próprio, igualzinho. O Falcon é a versão original do G.I. Joe, ou seja, dos comandos em ação. Se nem assim vocês entenderam, vocês são novos demais. Vocês não deviam estar aqui. Vocês estão me deixando constrangido, vão pra casa. É mais ou menos o Jiraya da nossa época. É. Tá, vamos falar alguma coisa de produtivo aqui, senão nós vamos esvaziar o auditório. Bom, então, a forma com que essa categoria, a verdade, é empregada, tanto no discurso dos nossos processualistas, quanto como artifício que, na prática, autoriza determinadas intervenções no processo, acaba consagrando, em pleno Estado democrático de direito, ou no âmbito de um projeto de Estado democrático de direito, do qual, de algum modo, nós queremos nos aproximar, acaba conformando aquilo que já se chamou, não só por mim como por muitos outros, de processo penal do inimigo. Processo penal do inimigo, que é fundado naquilo que eu chamo de ambição de verdade, que é justamente esta lógica de uma verdade que deve ser perseguida a todo e qualquer custo, uma verdade que ocupa lugar hegemônico no processo penal, uma verdade que é tida como seu horizonte de sentido. Isso conforma um processo penal do inimigo, cuja matriz remete à Inquisição. E, de algum modo, sim, ainda vivemos sob os auspícios disso. E aí aqui eu esclareço. Me alcança um indúbio pro réu aí, Alexandre. Para que a gente deixe claro o sentido dessa simpática figura aqui na capa. Tá? Não, nós não compactuamos com o demônio, nem trazemos o inferno. A alma de vocês está plenamente protegida e segura em nossa companhia. Nós mostramos que vivemos nele. É isso que nós fazemos. E é a partir de um discurso movido por ambição de verdade que essa coisa, o indúbio pro réu, não é indúbio pro réu, é indúbio pro réu, ainda prospera. Eu esclareço. Claro que não com tanta pressa, senão eu estrago o clímax da brincadeira. E eu estou pegando todas as piadas e todos os insights bons e vou deixar o Alexandre se ralar depois. Essa é a desvantagem de quem fala depois. Né? Gente, a questão é assim, né? Muito simples. Jacinto Coutinho já disse isso. Né? Na verdade, nós estamos levando... Eu adoro essa lógica de tu pega um insight que alguém teve e aí tu leva esse insight às suas últimas consequências imagináveis. Né? O Jacinto já disse isso, um texto clássico, né? Que tem que ser lido por todos. O mais estranho
o que causa mais perplexidade é que essa epistemologia inquisitória, essa matriz processual penal do inimigo, é geneticamente vinculada à igreja, que, apesar de supostamente falar em nome de Deus, estava naquele momento povoada por agentes do inferno. E é contra esse inferno potencial que nós, hereges, nos insurgimos aqui. Mas eu vou esclarecer isso, calma, vai ficar claro. Os discursos de busca da verdade no processo penal, tá, basicamente se desdobram em dois vetores. Tá? Poderíamos falar de uma leitura mais grosseira, tá? Uma leitura que talvez nem sequer mereceria mais diálogo e debate, que é aquela leitura que nós encontramos nos nossos autores, digamos assim, para ser gentil, mais limitados. Aquela leitura que sustenta que no processo penal se busca e se atinge essa verdade real. Se dirá, inclusive, que há até mesmo, esses autores chegam a dizer isso, que há até mesmo ônus da prova para o juiz no processo penal. Ônus da prova para o juiz. Se isso não é a extensão de uma insanidade total e completa, eu não sei o que é. Essa é uma leitura que, como eu disse, mereceria pouca consideração, porque pensar em termos de uma verdade real hoje em dia é simplesmente estar fora da casinha. É um conceito que nem sequer faz sentido. Nós somos objeto de deboche para aqueles que discutem a verdade na filosofia ou em qualquer outra área do conhecimento quando ficam sabendo que no direito existe algo chamado verdade real. Mais adiante eu explico por quê. E existe uma outra leitura, uma variante desse discurso. E isso eu só fui perceber depois de muita insistência, digamos assim. Nesse sentido, foi uma felicidade ter permanecido com o mesmo tema, no TCC, no mestrado e no doutorado, e com o mesmo orientador, o Auri, no TCC, no mestrado e no doutorado. Porque eu fui insistindo no tema, e a cada trabalho eu fui chegando a respostas distintas, até que chegasse a resposta atual, que não é a verdade sobre o problema da verdade, não tenho essa pretensão, é tão somente a minha leitura e a minha interpretação do problema. Mas vejam bem, essa outra variante, eu dizia, que eu só enfrentei na tese, é aquela que sustenta, sim, que o sentido do processo é dado pela busca da verdade, mas que existem certos limites a essa busca. Ou seja, que essa verdade... Tudo bom? Que essa verdade não deve ser buscada a qualquer custo, mas que existem certos limites. Vem sempre aqui? Tá. Não, capaz. Que existem certos limites a essa busca, que ela não deve ser uma busca a qualquer preço. Sim, tiveram o bom senso de dizer que o ônus da prova para o juiz é uma loucura, tá? Mas dizem que sim, que o magistrado pode e deve interferir na gestão da prova, ainda que de forma complementar, em dadas situações. E que a verdade deve ser buscada sim, mas que ela é atingida de forma relativa ou aproximativa. Esses autores merecem sim respeito. Respeito os autores da Escola Paulista, para dar nome aos bois. Respeito o trabalho que é feito por Mada Pellegrini, Gomes Filho, Scarance, Badaró e tantos outros autores que são autores sérios e que são acadêmicos. Os autores que escrevem sobre verdade real não são acadêmicos, embora vendam muitos livros. Espero que a vendagem diminua cada vez mais e cada vez menos pessoas os leiam. São acadêmicos os autores da Escola Paulista, mas eu não concordo com eles. Me reservo o direito de discordar deles. Por quê? Porque penso que toda estrutura de pensamento que organiza ou que compreende o processo penal desde a lógica da busca da verdade acaba consagrando um processo penal do inimigo. Dizer que a verdade deve ser buscada, ainda que com alguns limites, ou de forma complementar, ou que ela é atingida de forma aproximativa, ainda é dizer que a verdade deve ser buscada.
E dizer que a verdade deve ser buscada no processo, e particularmente buscada no processo pela figura do juiz, é sim consagrar a continuidade da epistemologia inquisitória nas nossas práticas punitivas contemporâneas. E aí eu explico um exemplinho que deixa isso claro. Poderia trazer outros, mas tem um exemplo que deixa isso claro. Que é aquele famigerado caso. E não precisamos aqui nem sequer falar em dispositivos legais, porque não é disso que se trata, no fim das contas, ao que parece. A questão da falta de conformidade constitucional do CPP de 41 e dos dispositivos que consagram o sistema inquisitório no CPP de 41 com a Constituição já é chão batido. O Alexandre, o Auri, o Jacinto, Rui Cunha Martins, Geraldo Prado, Rubens Casara e tantos outros, Thiago, todos já mostraram a flagrante falta de conformidade desses dispositivos. E, no entanto, eles ainda são aplicados, como se a Constituição não existisse. Por isso que eu digo, nós estamos aqui discutindo práticas, horizontes compreensivos, pessoas que desde as suas compreensões do fenômeno que é o sistema penal, e desde as suas compreensões político-criminais, pura e simplesmente fazem as coisas como bem entendem, e se sentem seguras fazendo isso. Então eu trago um exemplo. Aquela famosa situação. Vocês conhecem, todos conhecem, mesmo que porventura alguém aqui esteja de fraldas no primeiro ano do curso de Direito, e nunca tenha ouvido falar em Falcon, em G.I. Joe, em Jiraiya, em Comandos em Ação, em nada disso, tá? E esteja aqui fazendo com que eu me sinta velho, tá? Sou o mais velho da mesa, né? Mesmo essas pessoas sabem que em todos os autores de processo penal, em todos eles, não existe autor em que não tenha isso, em todos eles está lá o princípio do indúbio pro réu. E, aliás, isso é algo que até faz parte do nosso vocabulário. Se vocês entrevistarem alguém na rua, é bem provável que ele saiba o que é indúbio pro réu. Ou seja, que em uma situação de dúvida, o juiz deve absolver por força do indúbio pro réu. Não tem autor que não traga este princípio como um princípio do processo penal. Tem? Se tem, eu desconheço. Não tem. Em todos eles está lá. Bom, mas aqui a questão é a seguinte. Como se admite que, em caso de dúvida, o juiz faça outra coisa que não absolver? Como é possível isso? Mas acontece. É rotineiro. É rotineiro que, em caso de dúvida, o juiz faça justamente aquilo que o Jacinto diz que não é aceitável que se faça em um sistema acusatório democrático. Que o juiz interfira na gestão da prova. Que o juiz solicite nova diligência, requira testemunha, solicite perícia, faça seja lá o que for, para sanar dúvida relevante. Mas como assim sanar dúvida relevante? O que é isso? Toda vez que o juiz se comporta dessa forma, em nome do quê? Em nome da busca da verdade, e é assim que está lá na exposição de motivos do CPP de 41, de Francisco Campos, e a conexão entre essa exposição de motivos e o Manual dos Inquisidores de Emmerich é impressionante. Impressionante. Toda vez que o juiz faz isso, que ele parte em busca dessa verdade, ele rompe com a estrutura do sistema acusatório democrático, sai da posição de imparcialidade que lhe é imposta por esse sistema e se comporta como acusador. Aí alguém me dirá, mas Salah, sempre tem alguém que se não dirá, não vai dizer isso porque não vai ter oportunidade, porque eu já vou cortar o mal pela raiz. Antes que surja essa pergunta para nos assombrar no final da palestra. Mas Salah, será que tu não estás fazendo uma abordagem maniqueísta? Será que tu não acha, tu não estás sustentando que os juízes são seres perversos? Seres do mal que deliberadamente perseguem os acusados e visam a sua condenação acima de tudo? Mas e quanto àqueles casos em que o juiz percebe que o defensor é um incompetente? E quanto àqueles casos em que ele vê que o acusador tripudia sobre ele, que vai obter a condenação com a maior facilidade? E quanto àqueles casos em que o juiz manda praticar novo ato de prova para salvar o acusado? Como tu explica esses casos?
Nesses casos, a busca da verdade não seria favorável aos direitos fundamentais do acusado? Não seria condizente com o sistema de garantias? Agostinho Ramalho Marques Neto. Quem nos salva da bondade dos bons? Quem nos salva disso? Não existe nenhum caso em que isso possa acontecer. Por um motivo muito simples. Se ele está em dúvida, ele absolve. É tão simples quanto isso. Ele não precisa praticar nenhum ato de interferência de gestão da prova, senão para condenar. Dizer que o juiz deve praticar A, B, C, D, E, F, Z, H, seja lá o que for, porque pode, porque deve, em nome da busca da verdade, é autorizar o juiz, sim, a se comportar como acusador. E aí o indúbio pro réu vira indúbio pro réu mesmo. Indúbio pro inferno. E a alma do acusado arderá nesse sistema penal bárbaro que nós tanto conhecemos. Bom, e vejam bem, quando eu estou dizendo isso, eu não estou pensando de uma forma maniqueísta. Pelo contrário, é justamente o contrário. Já disse isso lá em Blumenau, agora ele está saindo, eu vou falar mal dele quando ele não está aqui. Depois vocês contem para ele. Se eu chutar a canela do Alexandre, agora eu estou meio longe, mas eu peço para o Thiago chutar, ele vai chutar com o maior prazer assim que ele voltar aqui. Tá? O Alexandre vai dizer ai. Por que ele vai dizer ai? Porque ele é ser no mundo. Como todos nós somos. Ele é de carne e osso. Ele sente sede, vai lá pegar alguma coisa para beber. Ele tem pesadelos. Ele se sente mal, vomita, vai no banheiro, faz necessidades, come. Tudo que nós fazemos, ele faz. Ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. É uma pessoa como qualquer um de nós. E como qualquer um de nós, isso significa que ele não é espelho do mundo, ele não é capaz de anular sua própria história, ele não é capaz de anular tudo o que faz dele Alexandre, que é diferente de Tiago e diferente de Salá, por causa disso. Por causa dessa história. Porque os gatos nascem gatos, mas os humanos não nascem humanos. Nós nos tornamos humanos. Quando vocês disseram mamãe pela primeira vez, se tornaram humanos. Entraram nesse jogo compartilhado que é a cultura. Só os seres humanos têm história. E porque só nós temos história, cada um de nós é fundamentalmente diferente do outro. E é por isso que, porque eles são seres humanos como nós, que eles são falíveis e estão sujeitos a todas as falibilidades que são do humano. É por isso que um juizão que vai dormir frustrado depois de uma briga infernal com a patroa, puto da vida, no dia seguinte, depois de tomar uma boa dose de penazil, vai chegar lá na vara e vai tocar-lhe indúbio pro réu direto, mesmo que inconscientemente. Tem estudos que mostram que os juízes são mais duros antes do almoço. Estudos sérios mostram isso. Pegam os julgamentos do cara antes de almoçar, a forma com que ele trata o acusado. O cara é mais duro com o sujeito porque está com fome. Ele é ser humano. E ser humano isso desde o Freud a gente já sabe, é saber que há algo por trás dessa coisa que é a nossa consciência. É saber que o nosso processo de decisão, de formação de convicção, a forma com que nós lemos, compreendemos e interpretamos o mundo, não nos é inteiramente transparente, é opaca. Quando o sujeito olha pela primeira vez a lata do acusado, ele inevitavelmente, porque é do humano, formará um juízo acerca da culpa ou não daquele cara. É inevitável. Se tu entregar para esse cara, enquanto juiz, o controle total e completo do jogo depois, dizendo que ele pode brincar com o processo, porque juiz que interfere na gestão da prova brinca com o processo, ele conduz o jogo ao resultado desejado, é dizer que o cara pode fazer X, quando no xadrez o cara só pode fazer cavalo, é dizer que o cara pode marcar pênalti com falta no meio de campo, mandar que o goleiro do outro time se retire de baixo das traves e role a bola para dentro do gol. Qual é a esperança que o outro time tem de vencer esse jogo? Nenhuma. E isso acontece mesmo de forma inconsciente.
Desde que o Cordeiro falou em primado das hipóteses sobre os fatos, nós já sabemos disso. Por isso que eu digo que não me interessa a imparcialidade como uma qualidade da pessoa do juiz. Isso não se pode saber. Não há como saber se alguém é imparcial, em que situações essa pessoa é imparcial e o quanto ela é capaz de ser imparcial nessas situações. Eu não tenho como saber isso. Eu falo em imparcialidade como um atributo sistêmico. Imparcialidade como um atributo do sistema acusatório democrático. É imparcial por quê? Porque o sistema não permite que haja interferência do magistrado na gestão da prova. Porque quando há essa interferência, o processo vira ritual de extermínio do acusado. E quando o acusado se conforma aos estereótipos da criminalidade que eu falei antes, quando ele é negro e pobre, já é meio caminho andado para a condenação, sim. Porque o juiz não se identifica com ele. Como pode se identificar com certos juízes que eventualmente possam ter problemas no trânsito, em alguns casos. Aí é fácil se identificar quando está diante de um igual, né? Agora, quando tu é um cara que está numa posição hierárquica alta e elevada, tu vai te identificar com os teus iguais. E tu vai ter dificuldade para te deslocar para o lugar do outro. Que é tudo que a gente precisa que os juízes façam. Precisamos de juízes humanos e cientes da sua humanidade. Não de juízes que... Eu falei isso no artigo que está hoje no Conjur. É uma história verídica. Conto para vocês ao vivo, para quem não leu o artigo. Fiquei sabendo disso lá em Santa Catarina, sem entrar em maiores detalhes. O relato... mais pro oeste. Relato de um ex-estagiário que me contou acerca de um procedimento concebido pelo juiz da vara em que ele estagiou. Procedimento construído pelo juiz para que ele jamais tivesse contato físico com o processo. Como funciona isso? Ele é basicamente assessorado por 2 estagiários. Um estagiário se aproxima pela esquerda com os processos e os deposita. Enquanto que outro estagiário que se aproxima pela direita, ou é o contrário, não sei se já me confundi, tá? Vira as folhas. Não sei. Não, mas ele não tem problema. Não sei, mas acho que ele só tem problema em ter contato com os outros, né? Com o cajado dele, ele não deve ter problema, sei lá, eu. E aí o cara só assina o processo. Isso é um ritual degradante a que as pessoas são submetidas. E isso prolifera ainda em muitos recantos desse país. Com certeza não prolifera dentre aqueles grandes juízes que de algum modo eu referi no texto. Gostaria que eles fossem a maioria, mas talvez não sejam. E não devia haver um juiz assim em nenhum lugar. Bom, mas vamos adiante. A minha contribuição para o problema da verdade no processo penal, o que eu trouxe efetivamente de novo na tese, e por isso talvez o livro esteja sendo bem recebido, porque efetivamente é uma abordagem inédita de um problema relevante. Como eu disse, é tão somente a minha leitura sobre a questão, nada mais que isso. Não tenho qualquer pretensão de conquistar um lugar de verdade sobre o problema da verdade. Isso está para além das minhas forças. Penso de outra maneira. Penso que todo conhecimento tem um prazo de validade. Conhecimento é biodegradável, é produto de um ponto de vista. É tão somente a minha leitura e as conclusões que eu cheguei, né, a partir do referencial bibliográfico que eu utilizei para tratar daquele tema, que é multidisciplinar. Porque o problema da verdade exige um tratamento multidisciplinar. É só assim que nós podemos fazer com que essa questão avance, com que essa questão saia do lugar. Não que não tenhamos avançado nada, autores como Ferraioli e Tarufo avançaram, mas, a meu ver, não avançaram o suficiente. É preciso avançar mais em relação a essa questão. Porque se, de um lado, as práticas autoritárias que conformam a continuidade de um processo penal do inimigo ainda prosperam porque o CPP de 41 autoriza, e porque a posição ou o posicionamento político criminal dos magistrados
neoconservadores autoriza que eles façam isso em nome da justiça, que coloquem estrela no peito e ajam como xerifes, nós temos também uma construção de conhecimento, uma estrutura de pensamento acadêmica, que não reconhece a origem disso, a gênese dessa lógica de busca da verdade, que é a Inquisição, e que permite efetivamente que os magistrados busquem a verdade e que se sintam autorizados a isso. E aí o que eu fiz, de algum modo, foi profanar a verdade no processo penal. E quando a gente fala em profanação, é com o sentido de devolver à realidade um problema que é tratado de forma abstrata ou sagrada. E é isso que o direito tem mania de fazer, né? O direito está repleto de categorias religiosas travestidas de científicas. Basta pensar na figura do legislador. O que é isso, o legislador? É o pai da mulher honesta, que é casada com o homem médio? Quem é o legislador, velho? O legislador é a reprodução laicizada da figura de Deus. Como se os dispositivos legais não fossem produto da ação de pessoas concretas em situações reais, atendendo os seus interesses. Como se os dispositivos legais não emergissem agora, valha-me Deus, dos tiriricas bolsonaros e felicianos. E tem gente que pensa que o direito é isso, aprender isso, os dispositivos legais dos tiriricas bolsonaros e felicianos. O Zaffaroni diz que não. O Zaffaroni diz que direito é esse discurso que é manejado por nós juristas, que não se confunde com os dispositivos legais. Mas tem gente que pensa que uma graduação em direito é o aprendizado sistemático de dispositivos legais. E professores que se sentam e abrem códigos comentados e leem os códigos comentados para os seus alunos, dispositivo por dispositivo, e chamam isso de aula. Ou que trabalham com esquematizados, simplificados e descomplicados. Tem até os plastificados para ler no chuveiro antes da prova, na última hora ali. Último instante, um desespero ali, vou ver um esquemão ali. Isso é cegueira normativa. A realidade não pode ser compreendida através de dispositivos legais. Não pode. Nós precisamos romper esse monólogo jurídico, essa cegueira que esse monólogo produz e que nos incapacita para a compreensão dos problemas que a complexidade exige de nós. Bom, mas vamos lá. Confesso que, isso é complexidade, acontece com qualquer um, né? A minha esposa adora dizer isso, né? As coisas complexas, eu tenho uma desenvoltura para lidar com elas. Agora, as coisas simples é impressionante, né? Ele conseguiu comprar o bilhete errado para voltar. Não, mas não dá. Era para eu ter trazido um DVD, ia ter um esquema ali no PowerPoint, aí vocês iam entender melhor a estrutura da tese. Nada disso aconteceu. Não. Esqueci, ficou lá no hotel. Eu também esqueci. Os dois. Mas ele conseguiu errar a compra do bilhete da volta dela. Ela volta pelo Galeão, de sacanagem. Ele volta pelo Santos Dumont. Eu volto pelo Santos Dumont e ela volta pelo... eu volto pelo Santos Dumont e ela volta pelo Galeão. Tu precisava reforçar isso em público. Claro, pra ela ficar Tinha mais... necessidade de fazer isso. Pra tu ver. Nós vamos sair pra jantar com a Ana, depois tu vai ver, só tu me espera. Não, hoje não dá, tem que ver o balé da Sofia. Não, nós vamos ver o balé com Deixa eu vocês. falar. Nós vamos ver o balé com vocês. Depois tu volta. Só pra estragar a tua vida. Bom, vamos lá, continuando então. Bom, tem mais uns 20 minutos aí eu vou estourar meu tempo. Seguinte, deixa eu falar, tu fala depois. Não, eu tenho que acabar isso, cara. Vamos lá. Não. Tá acelera. Tu tá com tanta pressa assim? Tem que ver o balé, porra. Tá, 20 minutos eu mato isso. Não. Isso não é, tá certo que a gente escreve junto, mas isso já vira promiscuidade. Eu falo um pouco, tu fala um pouco. É sanduíche. Não dá, né, velho? Só um pouquinho. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Segura o cara aí, meu. Tá? Dá um jeito aí. Bom. Então eu vou pedir que vocês tenham um certo nível de abstração agora, tá? Para que eu consiga explicar de forma satisfatória isso, sem o esquema. Dificulta um pouco, né? Eu sei que o direito nos torna preguiçosos, e é verdade, por isso que a gente precisa ler outras coisas, né? Eu, depois de estar fazendo a graduação em Direito por 2 anos, tive que voltar a estudar História, fui ler 40 livros de História e concluí que não estava entendendo nada, e pensei, puta merda, o direito está me emburrecendo. É verdade. Tá? Mas, não é nada que com um pouco de esforço a gente não resolva, porque o cérebro é um músculo que tem que ser exercitado como qualquer outro músculo, senão ele atrofia.
Bom, e não é preciso falar de forma complicada sobre coisas complexas. A gente diz, bom, mas eu não vou comprar a obra desse cara, é um louco, eu não vou entender nada. Não, vão entender sim, podem ficar tranquilos. Não se preocupem, eu prometo. Com um amigo desses, quem é que precisa de inimigo, né? Fogo amigo em plena mesa sem dizer uma palavra. Tu quer que eu acabe mais cedo ou tu não quer? Comprem. Então não vai dar, né? Bom, então vamos lá, gente. A forma com que eu trato o problema da verdade no processo penal é a partir de uma conexão com a hermenêutica filosófica, particularmente a hermenêutica de Heidegger, Gadamer e Ricoeur. Tá? E aí eu vou tentar ser o mais sintético possível, porque o Alexandre está ficando nervoso. Heidegger tem um exemplo singelo, quando ele trata da questão do passado, dizendo o seguinte: quando nós temos nas mãos, esse é o exemplo do Heidegger, um pedaço de um templo grego, não dizemos que temos nas mãos um pedaço do passado? Que aqui na minha mão, com esse pedaço do templo grego, eu tenho um pedaço do passado? Dizemos. É correto pensar assim? É. Esse pedaço do passado não precisa ser necessariamente o templo grego. Pode ser, por exemplo, um projétil que partiu de uma determinada arma, e aí nós temos que verificar se esse projétil partiu ou não daquela arma. Então, nós temos aqui um pedaço do passado. Bom, mas esse pedaço do passado não é todo o passado. É tão somente aquilo que resta daquilo que foi. São algumas peças do quebra-cabeças, mas eu não tenho todas as peças nas minhas mãos. Apenas algumas. A gente poderia pensar também na imagem do iceberg. Na superfície, nós temos um determinado espaço de visibilidade, mas por baixo da água ele é imenso. E nós não conseguimos ver isso que falta. Então, o Heidegger diz que o passado deveria nos causar perplexidade, porque no passado nós temos um enigma, tanto presença, esse pedaço do templo grego, quanto essa falta, aquilo que foi e que não volta mais. Bom, eu penso que, e quando eu digo isso, na verdade eu levo às últimas consequências o que o Ferraioli disse, tá? Que o fato da verdade no processo penal, a verdade fática, como disse Ferraioli, ter conexão com o passado é fundamental. Isso foi algo que o Ferraioli percebeu, mas que não levou às últimas consequências. Eu levei. Eu peguei isso que o Ferraioli percebeu, que a verdade fática, por ele chamada, de algum modo se comunica com a questão da verdade na história, porque remete ao passado, e levei isso às últimas consequências. Bom, Paul Ricoeur levou adiante a discussão que Heidegger fez sobre a questão da representação do passado, discutindo particularmente a questão da verdade na história, tá? Em uma obra chamada Tempo e Narrativa. E ele discute a questão da verdade na história a partir da ideia de rastro. E aí pensem o pedaço do templo grego, o projétil que partiu da arma, como um rastro do passado. Bom, o que Ricoeur faz é trabalhar a questão da verdade. Eu faço uma apropriação criativa da discussão que o Ricoeur faz e trago essa apropriação para o processo penal, tá? Desde signos. Então ele fala no signo do mesmo e no signo do outro. Para início dessa conversa, isso basta. Quando se diz o mesmo, se diz que neste pedaço de papel aqui, a sentença, eu tenho o passado por completo, sem que exista qualquer insuficiência. É aquilo que nós chamaríamos de verdade real. Ou seja, que aquela narrativa elaborada pelo magistrado, aquela pequena historinha dos autos, retrata de forma completa, sem que haja qualquer resquício de falta, um evento do passado. Verdade real. Bom, como eu já disse antes, isso é um absurdo, isso é uma loucura. Isso é dizer que o juiz é o olho de Sauron. O juiz é o olho de Sauron. É o olho que nunca pisca. Ele enxerga o todo e ainda por cima não tem uma cabeça por trás. Ele contempla tudo, porque o mundo está ao redor do homem, não está diante dele. Mas para quem viu O Senhor dos Anéis sabe que mesmo o olho de Sauron tem lá um ponto de vista, né? Aquele farolzinho fica seguindo para cá e para lá. Não tem como. Verdade real é loucura. A verdade não é encontrada no processo.
Jamais, porque ela não está lá. Não existe um mapa do tesouro que conduz a Jack Sparrow ao Pérola Negra. O processo penal não é Piratas do Caribe. Não está lá. Se a verdade estivesse no processo penal e fosse encontrada pelo juiz, como alguns dizem que é, sabem como é que as coisas funcionariam? Assim. Aqui está a sentença. Encontrei a verdade. Encontrada a verdade, anexo a verdade ao processo. Como quem anexa um arquivo a um e-mail antes de enviá-lo. E aí, na sentença, o Alexandre colocaria lá, ó, só os dispositivos legais aplicáveis. Porque os fatos já estariam aqui, ó, anexados ao processo. Ele encontrou a verdade real, não encontrou? É assim? Não é assim. A verdade não é encontrada no processo penal. A verdade é produzida. Produzida por aquele cara, por um juiz como ser no mundo. Aquele cara que acordou de mau humor, aquele cara que está com fome, aquele cara vai lá e escreve. Isso é texto, isso é produzido por alguém. A verdade não é encontrada, ela é produzida no processo penal. Bom, a tentação que surge aqui, basicamente, é a seguinte. Mas, Salá, então tu estás dizendo que a sentença é um artefato narrativo de ficção? Que entre o Alexandre e o Jorge Amado não existe grande diferença? Ou entre os Cervantes? Fora o fato do Alexandre não escrever nem de perto tão bem quanto eles. Né? Existe uma diferença muito grande. Né? E aqui eu pergunto, o regime do outro, lembram? Falei mesmo, agora falo em outro. O regime do outro, ou seja, dizer que a sentença é uma mentira, é uma ficção, isso serve? Não, não serve. Por que não é uma pura e simples ficção? Por que não é uma pura e simples mentira? Por causa do pedaço do templo grego. Por causa do projétil. Por causa do rastro. Tanto a história quanto o juiz, quando narra, podem reivindicar uma conexão com o passado por causa dos rastros, ou seja, por causa das provas. Isso significa que nós não podemos desligar por completo o processo penal da verdade. E não é isso que eu proponho. Digo, e o Rui Cunha Martins foi muito feliz quando disse isso, que a verdade no processo penal é uma questão de lugar. Uma verdade elevada a caráter canônico, transformada em centro do processo penal, faz do processo penal um processo penal do inimigo. Por outro lado, uma verdade expulsa, ou seja, uma verdade exilada, não nos interessaria. Nós precisamos da verdade. Sem a verdade, a presunção de inocência não faz sentido. Ela precisa ser derrubada pelo jogador acusador, como diz o Alexandre. Sem a verdade, o indúbio pro réu também não faz sentido. Então não se trata de expulsar a verdade, mas de definir o seu lugar. Bom, os autores da Escola Paulista, principalmente lendo Tarufo, perceberam que a verdade real é um absurdo. E eles estão corretos ao perceberem isso. Por outro lado, portanto, que o mesmo é um absurdo. Por outro lado, perceberam também que o outro, ou seja, uma mentira, também não serve. O que eles fizeram? Mesmo não serve, outro não serve. Fizeram um compromisso. Qual é o compromisso? Deixaram de falar em verdade real e passaram a falar em verdade relativa. Esse é o compromisso. Mas falar em verdade relativa ainda é falar que a verdade deve ser buscada no processo penal. Estão percebendo isso? Não é a verdade real, mas é uma verdade relativa. E ela deve ser buscada também. Então não me serve, porque no fim das contas é maquiagem conceitual. É fraude de etiquetas. É não dizer mais verdade real, mas dizer verdade relativa. E dizer que ela deve ser buscada também. O que também transforma o processo em processo penal do inimigo. Não me serve. Não me satisfaz. Bom, vamos ver qual é a solução que eu apresento para isso. O Alexandre, não esse que está aqui, o grande, esse é o pequeno. Tá? Alexandre o Grande tem aquela história famosíssima do nó górdio. Todos vocês conhecem o nó górdio, aquele nó que ninguém conseguia desatar de modo algum. Até que um belo dia Alexandre chegou lá, sacou a sua espada e cortou o nó no meio. Resolveu o problema.
e resolveu o problema a partir de uma lógica totalmente distinta da lógica daqueles que tentaram resolvê-lo antes. Eu penso que os autores que passaram a falar em verdade relativa no lugar de verdade real deram outro nó em cima do nó que já estava lá. E aí eu venho, muito humildemente, com a minha espada e Jiraiya. tento cortar o nó no meio. Sparrow. Espero. Tento cortar o nó no meio. Tá? É uma outra leitura. Bom, o que eu digo é o seguinte. Eu vou acabar até antes do que eu prometi. O que eu digo é o seguinte. O regime de verdade adequado para o processo penal não é o mesmo, não é o outro, nem esse compromisso da verdade relativa. É o análogo. Análogo, Salah. Mas tu está enrolando esse tempo todo para dizer isso. Que diabos tu está dizendo quando tu diz análogo? Explico. Todos vocês aqui são juristas, ou juristas em formação, sabem muito bem o que é uma analogia. Diante de uma dada situação concreta, explicação bem simples, não preciso mais que isso. Diante de uma dada situação concreta, vocês precisariam de um dispositivo legal para atacá-la e resolvê-la. Mas aquele dispositivo legal que trataria daquela situação não existe. O que vocês fazem? Vocês vão lá e buscam um outro dispositivo no ordenamento jurídico e usam aquele outro dispositivo no lugar daquele que vocês gostariam que existisse, mas que não existe. A relação não é de correspondência, a relação é de substituição. Estão percebendo? Vocês estão substituindo algo que falta por uma outra coisa. É isso que o juiz faz quando narra os fatos no processo, quando produz a verdade. Ele não tem isso, aquilo que foi. Aquilo que foi, foi. E nada poderá fazer com que aconteça de novo e com que seja reproduzido. O juiz vai substituir aquilo que foi com uma historinha, com um texto que é escrito por ele. A função é de substituição e não de correspondência. Tá, mas que diabos tu quer dizer com isso, afinal? Agora eu vou esclarecer. Agora eu estou no meu território, Thiago, baixa ceva, bolinho de bacalhau, pastelzinho, agora virá conversa de bar. E aí todo mundo vai entender. Tá? Esse exemplo todo mundo entende o que eu quero dizer. Eu sou técnico de um time de várzea do interior. Tá? Grêmio. Existe time de futebol em Santa Catarina? Sim, 4. Tem mais na Série A do que o teu estado. Quando é que eles ganharam alguma coisa de relevante da última vez? Agora ficou agressivo, não sei. Mas Aqui é tiro, porrada e bomba, velho. Foi tu que me ensinou. Bateu, levou. Tá. Vamos lá. Sim, sou técnico de um time de várzea do interior. Mas o Chapecoense me prestou um grande serviço recentemente, metendo 5 no Inter. Então eu tenho minha simpatia. E o Criciúma também, porque o Luiz Felipe foi campeão com eles na Copa do Brasil. 93. 91. É, isso aí. Bom, mas então, sou técnico de um time de várzea do interior. Tá? Mas sou um cara ambicioso. Eu quero ser um grande técnico. Eu quero ser um Guardiola. O que eu faço? Eu quero que o meu time jogue como o Barcelona. Nada menos do que isso me deixará satisfeito. Meu time da Série D, aqueles toscos, chutam mais uns aos outros do que a bola, mas eu quero que eles joguem como o Barcelona. Sou um cara ambicioso. Bom, o que eu faço? Para que o meu time funcione como o Barcelona, eu preciso de uma peça-chave, um elemento central ao funcionamento do Barcelona, que é Messi. Não tenho Messi, óbvio. Sou técnico de um time de toscos. O que eu faço? Procuro no meu elenco aquele jogador que mais se assemelha a Messi. E é aquele jogador que eu coloco na minha estrutura tática para desempenhar a função de Messi. É isso que eu quero dizer quando eu digo análogo. Ser como Messi não é ser Messi. Vocês estão entendendo? E é com isso que nós condenamos. Com isso. Com esse material que é produto do contraditório, a partir dos enunciados sobre os fatos e não dos fatos que não estão lá. Porque aquilo que foi não tem como ser reproduzido novamente de forma alguma. Toda a condenação é analógica.
Toda condenação é analógica, é por analogia ao passado. E quando eu digo isso, eu digo que em toda e qualquer condenação restará uma margem irredutível de incerteza. Sempre. Mesmo na condenação que aparente destruir de forma mais inequívoca a presunção de inocência do acusado, mesmo naquela condenação, sempre restará uma margem irredutível de incerteza. Porque tudo que nós temos é alguém que exterioriza sua convicção de forma narrativa como um texto numa folha de papel. E é com isso que a gente condena. E digo mais, todos vocês sabem também que o direito penal proíbe analogia em sede criminalizante. E todas as nossas condenações são analógicas. Ah, mas não é a mesma coisa, Salá. Não, não é, concordo. Mas se o sentido da instrumentalidade processual deve ser dado pela sua conexão com o direito penal, existe aí uma provocação mais do que pertinente. E digo para vocês também o seguinte, Ferraioli, que foi muito mais tímido do que eu fui ao tratar do tema da verdade no processo penal, já disse, se as condições de produção da verdade no processo fossem efetivamente levadas a sério, nós não condenaríamos praticamente ninguém. Quem dirá, então, tendo em mente, tendo em vista tudo isso que eu desvelei? A nossa grande questão aqui é a seguinte, o mais irônico e o mais absurdo é que uma estrutura de pensamento obcecada pela verdade, que diz que o processo penal deve ser movido por ambição de verdade, acaba maximizando a possibilidade de condenações equivocadas. Aumenta a chance de que ao final do processo a sentença seja sim uma mentira, seja um outro, e que a gente condene de forma equivocada. Porque é isso que acontece quando a gente entrega ao juiz os rumos do processo. Nós matamos o contraditório, nós matamos a possibilidade de constrangimento daquilo que Rui Cunha Martins chamou de evidência, e nós maximizamos a possibilidade de condenações equivocadas, e, portanto, maximizamos a seletividade do sistema penal que opera a partir de estereótipos da criminalidade, sim. Por isso, nós precisamos deslocar a verdade do processo penal desse lugar canônico para um lugar que interessa e estabelecer que o centro do processo penal deve ser dado, sim, pelas regras do jogo, do devido processo legal, de forma a respeitar os direitos fundamentais do acusado. É isso que eu tinha a dizer hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se fui cansativo. Bom, longe de mim querer aqui me envolver no mérito das questões, né? Acho que antes de passar para o Alexandre aqui, eu só queria colocar uma coisa. Primeiro, desculpar pelo atraso, trânsito, quem é daqui sabe. Mas eu fico feliz assim da gente poder compartilhar isso que a gente discute entre nós. Muitas vezes parece que, ao debatermos isso, a gente fica num mundo muito restrito, né? E quando a gente chega em sala de aula, a gente se depara com um alunado muito preso, né? Aquela literalidade, aos descomplicados, aos manuais, enfim. E é difícil a gente poder passar isso para o alunado quando é o momento mais apropriado deles receberem isso. Talvez aqui a grande maioria que está recebendo isso já passou pela graduação e não recebeu isso na graduação. E quem ainda está aqui, está na graduação, está recebendo no momento certo, porque é o momento de estruturação da base, né? Para quando a gente for discutir o processo penal na prática, no dia a dia, sair das paredes da sala de aula, a gente possa ter um processo penal um pouco mais humanizado. E é bacana a gente poder fazer isso. E poder ver o pessoal acompanhar e compartilhar. Mas, enfim,